do texto de gratidão, mas antes nós vamos abrir, por favor, Pri, Salmo 50. Tá com a Bíblia aberta aí? Salmo 50. Esse louvor é lindo, né? O nome dele, Elaine, é Tudo é Teu. Tudo é Teu. Então, o texto de hoje é Salmo 50. No início, ele já leu o Salmo 23 e depois cita do 14 ao 23. Eu vou fazer a leitura do Salmo 50 por completo, e depois a Pri vai ler o texto 9 de abril. Então, abre a sua Bíblia aí e acompanha. Salmo 50. O título aqui na minha Bíblia diz: A essência da adoração a Deus. O Todo-Poderoso, nosso Deus, se pronunciou convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente. Desde Sião, exalça em beleza, Deus resplandece. É nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio. Procede um fogo devorador, e ao seu redor uma terrível tempestade. Ele convoca os céus lá do alto e a terra para o julgamento de seu povo. Congregai junto a mim, meus fiéis que selarão aliança comigo através de sacrifício. Os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, meu povo, eu vou falar, vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou Deus, teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas tuas colinas. Conheço todas as aves das montanhas, e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo o que ele contém. Por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes? Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei, e tu me darás glória. Entretanto, ao ímpio Deus afirma: de que te serve repetires sem fim os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Tu que detestas as minhas disciplinas e dás as costas às minhas palavras. Ao encontrar um ladrão, a ele te associas como amigo, e com adúlteros te misturas alegremente. Soltas facilmente a tua boca para o mal, e tua língua é hábil para tramar mentiras. Assentas-te à vontade para falar contra teu irmão, e és rápido para caluniar o filho da tua própria mãe. Ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Considerarei, pois, nisso vós, que esqueceis a Deus, se não vos faço em pedaços, e ninguém poderá libertar. Quem me oferece a sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. O versículo 23 é o versículo principal aqui do início da nossa devocional. Amém. Bom dia, Pri. Bom dia. Obrigada, Pri. Gratidão. Imagina, gratidão, a semente do mais. Gratidão é mais do que um simples sentimento, é uma atitude. Quando somos gratos, abrimos portas para que o bem chegue à nossa vida. Como ensina a neurociência, a gratidão molda o nosso cérebro para o positivo, para o amor e a criatividade. Ao agradecer, estamos reconhecendo o que é bom na nossa vida, no casamento, nos relacionamentos e até mesmo nas pequenas coisas do cotidiano. Esse reconhecimento ativa o potencial de multiplicação. Jesus, ao multiplicar os pães e os peixes, primeiro deu graças pelo pouco que tinha. Assim, toda realidade difícil traz consigo a oportunidade de multiplicação, e a gratidão é o combustível desse processo.
A doutora Caroline Leaf, uma neurocientista, fala sobre a mentalidade de gratidão e como ela impacta o cérebro, a mente e o corpo físico. Ela nos ensina que, quando somos ingratos, produzimos substâncias tóxicas que diminuem a nossa criatividade e a nossa saúde mental. No entanto, ao contrário, quando praticamos a gratidão, ativamos a nossa essência natural, pois o cérebro foi criado para operar na mentalidade do amor e da gratidão. Assim, somos capazes de criar soluções e de prosperar em todas as áreas da vida. É interessante perceber que o próprio Jesus, em todos os milagres que realizou, sempre foi grato antes de operar as maravilhas. Ao dar graças pelos 5 pães e 2 peixes, ele reconheceu o potencial de multiplicação que havia naquele pequeno recurso. Isso mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, quando somos gratos, criamos um ambiente propício para que a vida, a cura e o suprimento se manifestem. Gratidão é o caminho pelo qual passamos para que a multiplicação e os milagres de Deus alcancem a nossa vida. Vou ler aqui o versículo. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmo 50, 23. Obrigada, Pri. Obrigada, Pri. Bom dia, pastora. Bom dia, Neida. Bom dia, meninas bonitas. Olha aí a pastora Leia. Bom dia, pastor. Pastora, sabia que a gente ama a senhora? Vocês são as queridas. Obrigada, viu, por ter a senhora aqui. Beijo, Neida. Também te amo, sua linda. Ô, gente, Você falar de também é caminho querida, hoje. pastora. Bora? Bora andar? Bora fazer caminhada? Caminhada na gratidão. Eu estava aqui fazendo a lista enquanto a Pri estava lendo. Eu estava aqui, ó, usando o espaço do livro para escrever a lista de gratidão que eu tenho hoje. Porque no final daqui do nosso encontro, eu quero inspirar muitas pessoas lá no meu Instagram, no Stories, com imagens daquilo que eu sou grata. Então, bora fazer isso hoje? Bora pegar a imagem e dar para o nosso cérebro a lembrança, porque ele esquece, tá? Bora lembrar aqui do que a gente é grato. Ô, gente, eu sou tão grata, sabe por quê? Porque eu tenho um monte de coisa de papelaria. Eu não tinha isso quando eu era criança. Você tinha? Eu não tinha. Eu adoro. Eu estou aqui, ó, cercada de coisa de papelaria. As pessoas me entregam, me dão, eu compro. Tem hora que eu entrego e dou para outras pessoas. Isso é uma coisa de gratidão. Você não precisa ficar no lugar de gratidão só das coisas grandes, não. Eu estou aqui agradecendo, sabe o quê? A Deus, a minha história. Você já parou para pensar a história que você teve desde do seu nascimento até o dia de hoje? Você já parou para pensar que hoje, no dia 9 de abril, Deus está nos dando a possibilidade de olhar para trás e falar obrigada. O Senhor estava comigo e eu venci. E eu só venci porque o Senhor estava comigo, porque senão a gente não teria vencido. Você já parou para pensar que o seu cérebro, olha que coisa mais legal que a doutora Carolina Leaf fala, que a gente modula o nosso cérebro para o melhor, para o original, quando a gente usa a gratidão como um estilo de vida. E a ingratidão traz substâncias que podem diminuir nossa criatividade e a saúde mental. Meu Deus! Como que está seu nível de gratidão hoje? Ou qual é a sua fala quando você está diante de qualquer circunstância? Qual é a sua primeira ação? É reclamar, é murmurar, ou é, poxa, muito obrigada, Senhor? A gente tem hoje uma geração de filhos que, em nome daquilo que não recebemos, a gente usou isso, tá? Já que eu não recebi, deixa eu entregar para os meus filhos, e por causa disso, muitas crianças dessa geração não entendem o processo da conquista e, por causa disso, não geram gratidão. E eu sou muito procurada no meu privado e, às vezes, até para o atendimento com as crianças no consultório, e as mães me falam assim, os pais me falam assim, pastora, eu queria muito que a senhora nos ajudasse a criar uma mentalidade de gratidão com o nosso filho, com a nossa filha. E aí eu vou conversando com esse casal, com essa mãe, com esse pai, e aí eu vou entendendo que
A relação de comunicação dessa família é tão superficial, é tão precária, que a criança jamais vai ser grata, porque para sermos gratos, a gente precisa de informações, sabia? A gente precisa de ter coisas que nos remetam, que a gente precisa reconhecer. Se o seu filho, bonita, não sabe o esforço que você faz ao acordar esse horário para estar aqui, buscando a Deus, para que vocês tenham uma vida com Deus, para que vocês tenham proteção, eles não vão ser gratos porque você está acordando cedo. Você não disse para eles qual é o caminho aqui, qual é a chave que faz o nosso filho, a nossa filha ser grato. Saber o que você está dando, o caminho que você está fazendo, aquilo que você está entregando, para ele poder ter noção. Crianças acordam e tem comida na mesa, tem a mamadeira pronta, tem as coisas na mão. E aí ela não tem ideia de que até chegar ali teve um processo. Então, a minha dica para você ensinar gratidão aos seus filhos é contar. É contar que você chorou porque você não foi promovida. É você contar para os seus filhos que existe um lugar do não. E o não, às vezes, dói tanto em você quanto neles. Eles pensam que a gente está fazendo o não para eles porque a gente quer. Não é porque a gente quer. Se a gente pudesse, a gente diria sim o tempo todo, né? Mas a gente não pode, porque senão a gente vai criar monstrinhos que não são gratos. E hoje eu quero te falar sobre o seu coração estar nessa posição de tanto reconhecimento que os seus filhos, que o seu marido, que a sua família, que o pessoal do seu trabalho entenda e entre e aprenda a cultura da gratidão. Gratidão é aquele lugar de reconhecimento de que você, às vezes, até nem merece. Frequentemente, a gente nem merece e Deus nos dá. O nome disso é graça. A graça é esse lugar que a gente ganha e a gente nem merece e a gente ainda acha que tem que exigir de Deus as coisas, né? E hoje eu quero te fazer pensar aí no seu contexto histórico de vida, desde que você nasceu. Eu tenho pensado isso, o mês de março e abril é sempre para mim um tempo de fechamento de ciclos, porque eu começo a pensar no meu próximo ciclo abrindo. E esse é um lugar tão propício para mim, esse tema está falando tanto ao meu coração, porque eu preciso fazer esse caminho. Hoje, a devocional está dizendo que a gratidão é um caminho que a gente vai pisar. E, às vezes, a gente está pisando nele, achando que a gente só pode agradecer e só deve agradecer, e fica mais legal agradecer se for por um milagre, uma coisa impossível. Não. Você já agradeceu porque você está respirando? Ô, gente, já ficou sem ar? Já ficou com falta de ar? Eu nunca fiquei assim, num lugar tão intenso, mas quem fica com alguma situação de, por exemplo, crise de pânico, que perde o ar, que fica com batimento cardíaco acelerado, fica com a respiração ofegante, as pessoas relatam que é uma sensação horrível, o fato de querer respirar e não poder. Deixa eu te dizer, 100 mulheres reunidas aqui, e você e eu estamos respirando. E isso é um dom de Deus. Isso não é o nosso controle. O seu organismo agora está funcionando, mesmo que você esteja deitado no leito de hospital. O seu organismo está batalhando para te manter viva. E isso é um dom do nosso Deus em nós. Você agora está podendo fazer coisas, talvez você esteja na cozinha, ajeitando as coisas do lanche das crianças, do café da manhã da casa. Você precisa parar agora e olhar para si e dizer, eu sou um milagre de Deus, porque viver, gente, e acordar todos os dias, respirar, andar, ter o organismo em pleno funcionamento, o cérebro. Ô, gente, o cérebro, se o cérebro sai do lugar, se a questão mental não está no lugar, a pessoa pode ser ótima, saudável, atleta, mas se ela não tiver com a sua sã consciência, ela está mal. E você está hoje em sã consciência. E tudo isso para você poder dizer obrigada, meu Deus. Você agora certamente tem uma casa que você está aí instalada, você tem aí um dispositivo que você pode abrir e assistir não só essa devocional, mas qualquer conteúdo que possa te elevar
Assim também, bonita, como você pode acessar o seu conteúdo para prejudicar a sua vida. E isso é uma escolha. E a escolha, gente, que Deus nos deu é delegar para nós a responsabilidade de dizer ao mundo o que a gente quer para a nossa vida. A gratidão é eu e você dizendo o que a gente acha do nosso Deus. Quantas coisas você já agradeceu essa semana? Hoje é quarta-feira. E a gente já viveu essa semana, esses dias para trás. Quanta coisa já aconteceu no mundo, quantas coisas a gente está presenciando, né? Eu estou acompanhando enchentes de alguns lugares, agradecendo a Deus por vidas que estão lá batalhando para poder estar bem, agradecendo por crianças que estão sobrevivendo a isso, né? Quem é de Petrópolis aqui, quero dizer que eu tenho orado por essa região que está lá vivendo um monte de situação de enchente. A gente que mora em Brasília, ou você que mora em outro lugar, você não sabe o que é estar no meio de uma enxurrada. Gente, isso é um lugar de gratidão, é um lugar de agradecer aquilo que você tem. E agradecer, agora eu quero partir para uma outra coisa. A gente acha e coloca no nosso coração uma cultura de que a gente só tem que agradecer aquilo que nos favorece, aquilo que nos dá prazer, que nos dá alegria. Isso é legítimo, precisamos mesmo reconhecer que a gente precisa entregar. Mas olha, esse versículo que inicia a devocional de hoje diz que quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos seus caminhos. Gratidão como sacrifício, como que é isso? Até agora eu só falei coisa boa. Só falei que você respira, que você tem um corpo aí bom, que você, mesmo que esteja acamada, você está aí vendo que o seu corpo está batalhando para viver. Eu só estou falando coisa boa. Ter uma família, né? Ter uma casa. Agora, bora aqui falar de sacrifício, como esse versículo fala. Gratidão como sacrifício. Você já agradeceu a Deus entregando a Ele algo que lhe custa? Gente, é um nível muito. Só mulheres fortes fazem isso, eu quero dizer isso. As fraquinhas, as mimizentas, não dão conta, sabe por quê? Entrega, às vezes, fica assim, porque eu entreguei, eu não devia ter entregue. Devia sim, para você poder entrar no novo nível. Gratidão não é um caminho só para favorecer a gente, é um lugar em que a gente entrega aquilo que custa e isso nos estica a ponto da gente subir de nível. Eu quero te chamar, te convidar a entregar a Deus um reconhecimento do que Ele é para você, ser grata, entregando algo que lhe custe hoje. Eu não sei se o que lhe custa é o seu tempo. Separa hoje, bonita, um tempo da sua vida, da sua agenda, para você poder adorar, cantar uma canção que seja, ler um capítulo da Bíblia que seja, que você envie mensagens para pessoas, faça alguma coisa que lhe custa. Hoje, no Salmo 50, 23, diz que existe um outro jeito que a brasileira não sabe muito, que é a gratidão como sacrifício, que é você poder dizer obrigado, mas estar num lugar de uma entrega que você pensa assim, meu Deus, como que eu vou ficar sem isso? Como que eu vou ficar sem essa demanda? Como que eu vou fazer para fazer isso? O jejum, ele faz muito essa função da gente poder entregar aquilo que é um sacrifício. Mas hoje não é sobre jejum, é sobre você ser agradecida, entregando ao nosso Deus um sacrifício. Vamos estabelecer hoje mais de 100 mulheres reunidas aqui, eu queria que você pedisse a Deus um discernimento, uma clareza, uma ideia de como você pode agradecê-lo por meio de um sacrifício. Essa semana passada eu vivi uma situação bem interessante sobre isso, de entregar um sacrifício. E agora, com esse entendimento desse texto, desse versículo, eu entendi que eu preciso agradecer a Deus pelo sacrifício que eu estabeleci, que foi hard, não foi um negócio fácil de entregar, porque sacrifício é fácil. Qual é a palavra ou qual é a pessoa que você remete à palavra sacrifício? No meu coração, quando eu penso na palavra sacrifício, eu penso em Jesus na cruz. É a primeira coisa que eu penso que me traduz sobre sacrifício. Quando eu penso em Jesus na cruz, eu penso que o sacrifício máximo de amor escandaloso me constrange, porque tudo e qualquer coisa que eu fizer
vai ser muito menor do que ele faz. E eu quero te convidar a olhar para a tua vida, olhar para você e fazer uma nova modelagem cerebral. Fazer o que a doutora Caroline Leaf nos ensina, que o cérebro ele é modelado, ele é movimentado, ele tem ele acessa questões hormonais boas quando você diz muito obrigada. Então, eu quero te convidar a fazer além. Além de você reconhecer as pequenas coisas e fazer a sua lista, como eu fiz aqui, bora aqui fazer hoje valer o Salmo 50, 23. Honrar ao Senhor com a gratidão como sacrifício. Fazer com que a gratidão seja uma definição do seu sacrifício. E eu não sei o que Deus está te pedindo agora pela manhã, nessa quarta-feira do dia 9 de abril. Mas eu quero te dizer que existe esse caminho. E ele é um caminho que ele é uma escolha. Você pode escolher continuar reclamando, murmurando. A gente tem falado sobre isso, né? Às vezes a gente passa situações que nos esticam, que nos impulsionam, que nos empurram para algo que a gente pode ganhar tanta riqueza, riqueza interior, riqueza de alma, riqueza de entendimento do que a gente está vivendo, mas às vezes a nossa fala, o nosso discurso ao narrar isso para alguém é sempre da coitadinha. Não, gente, você não precisa estar nesse lugar, não. Você precisa olhar para o que você está passando e reconhecer o nosso Deus. E bora começar a fazer o caminho inverso. Quando eu li pela primeira vez o livro Metanoia, do nosso bispo, quando eu terminei de ler, eu pensei assim, meu Deus, o que ele está me ensinando é o caminho inverso. Todo mundo reclama por causa disso. Não, a partir de agora eu vou dizer, obrigada, eu vou dizer, Senhor, onde o Senhor está aqui? Deixa eu te ver. O livro Metanoia mudou a minha forma de pensamento. E eu quero sugerir, inclusive, esse livro para você. E dizer que você pode fazer o caminho inverso. Está todo mundo na sua casa triste por causa de uma situação? Ensine todos a olharem aonde Deus está. Gente, Deus sempre está em todos os lugares. A Bíblia diz que ele está em todos os lugares, ele está se movimentando. Então, hoje é dia de você olhar onde ele está e dizer obrigada, Senhor. O Senhor estava lá comigo. Naquele momento do abuso, eu consegui hoje te ver. Naquele lugar onde aquele chefe fez aquilo que foi tão doído para o meu coração, o Senhor estava lá comigo. Eu te vi hoje. Então, esse é o exercício do nosso dia, fazer com que a semente do mais venha e nos eleve, nos acrescentem. E para fechar, eu quero falar sobre a questão da semente do mais, que a bispa fala muito. A bispa entende que a gratidão, e ela nos ensina isso, é como se você tivesse sementes que todas as vezes que você agradece e reconhece o muito obrigado a alguém, ou a Deus, ou a si mesma, você está dizendo você está comunicando para quem está perto de você e para o reino espiritual que você está pronta para mais um presente, para mais um degrau, para mais uma coisa. Existe uma semente que você pode semear e ganhar mais. Não é só uma semente qualquer, é a semente de toda vez que você tem o seu coração agradecido, grato. Então, vamos fazer dessa oração a nossa gratidão agora? Olha a oração do nosso texto. Senhor, hoje quero expressar a minha gratidão por todas as bênçãos que já me concebeu. Ajude-me a reconhecer o potencial de multiplicação nas áreas que parecem escassas. Que a minha gratidão seja a chave para abrir novas portas e trazer o seu suprimento. Em nome de Jesus. Amém. Agora é a vez de você falar com seu Deus, falar com Deus, falar com o nosso Deus sobre o que você é grata hoje. E estabeleça hoje gratidão como sacrifício, como algo que lhe custa. Vamos orar? Senhor, nesse dia, 9 de abril, nós queremos andar nesse caminho chamado gratidão. Foi o mesmo caminho que aqueles homens, aqueles 10 leprosos, eles podiam ter andado, mas somente um decidiu voltar e fazer o caminho da gratidão para te dizer o reconhecimento que ele tinha no espírito e na alma. De 9, Senhor, somente um fez o caminho diferenciado.
Ele voltou, como a tua palavra diz, um só, somente um. E Jesus pergunta: onde estão os 9? E ali estava um, representando a nossa vida hoje. A gente quer voltar, Senhor, fazer como esse leproso que voltou e falou: para, não posso continuar minha vida, não posso só me alegrar com o que Ele está me dando, eu preciso voltar e priorizar a gratidão. Eu preciso voltar e dizer para esse homem que ele mudou a minha vida para sempre. E esse caminho inverso, esse caminho da volta, fez esse homem ter o mais. Ele não teve só a lepra curada, ele teve a salvação da sua alma. A semente do mais estava guardada para todos os 10, mas somente um tomou a decisão de voltar e de ser grato e de reconhecer a tua mão. Senhor, nessa manhã, eu e todas essas mais de 100 mulheres queremos fazer o que esse homem, esse leproso fez. A gente quer voltar na nossa história, a gente quer voltar naquela circunstância do início do ano, do mês passado, da semana passada, de ontem, e a gente quer dizer: Senhor, muito obrigada. O Senhor não nos deixou só. Nós queremos reconhecer que a tua mão poderosa estava sobre a nossa vida. Não foi por causa do nosso dinheiro, não foi por causa da nossa força, não foi por causa da nossa ideia, não foi por causa do nosso esforço, foi por causa do Senhor. Nós queremos reconhecer a sua mão. E mais ainda, Deus, nós queremos olhar a circunstância que estamos vivendo hoje, os desafios, as oportunidades e dizer obrigada. O Senhor confia em mim, a ponto desse casamento estar nessa crise. Obrigada, o Senhor confia em mim como uma mãe tão especial, que hoje eu estou vivendo isso com meu filho, a minha filha. Obrigada, Senhor. O Senhor me deu hoje um conteúdo que eu penso que não tem saída, mas agora eu reconheço que é por causa da tua mão e eu quero te agradecer aquilo que eu ainda não ganhei. Eu quero te reconhecer naquilo que ainda não consigo ver a celebração. E hoje eu quero que o Senhor, Deus, tire de nós as escamas dos nossos olhos da limitação, da crença limitante, e deposite em nós a fé, um pouco mais de fé, por meio da gratidão. Queremos reconhecer o teu amor e a tua bondade, e saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que coisa especial é saber que o Senhor tem o controle de todas, absolutamente todas as coisas. Da formiguinha que está agora lá no formigueiro, daquilo que o Senhor sabe que temos por dentro, e daquilo que o mundo inteiro precisa da tua mão e da tua voz. O Senhor é um Deus atento a todas as coisas, e o Senhor não desperdiça absolutamente nada que estamos aqui fazendo. Obrigado por essa jornada de acordar bem cedinho, e junto com todas essas mulheres dizer obrigada por esse dia, por acordar, por respirar. Obrigado por essa circunstância continuar aqui, porque hoje nós vamos mudar a nossa lente e vamos dizer obrigada, porque nós já vamos antever a celebração desse problema resolvido. Nós te adoramos, Senhor, reconhecemos a tua poderosa mão e dizemos que hoje nós queremos dar a nossa gratidão como sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Simbora agradecer hoje. Sabe o que eu fiz Amém, antes de vir para cá? pastora. Fiquei pensando em qual imagem eu vou botar lá no meu Instagram. Sabe aquele negocinho que bota assim as gradezinhas? Então, eu separei 4 imagens para dizer ao Senhor muito obrigada. Bora inspirar o mundo para fazer isso? Agradecer? Parar de ficar reclamando, pedindo. Embora agradecer? Pri, é tu que vai tirar foto? É, a Priscila, pastora. Então, bora. Eu. Também. Vai. Abre aí, gente, a câmera. Mais gente. Vai. 1, 2, 3 e... Foi. Bonita, não posso sair dessa devocional de hoje sem falar para você. Muito obrigada por você estar aqui. Poderia ser só eu, Eneida, só eu e a Pri, mas hoje Deus estabeleceu lá na eternidade o seu nome nessa lista de hoje, nesse tema de gratidão. E eu quero começar o exercício falando para você. Obrigada por você estar aqui, obrigada porque você teve muitos motivos para desistir, mas você veio.
E obrigada por estar aqui. É tão gostoso a gente olhar aqui e ver tantos nomes de pessoas que a gente conhece e outras que a gente não conhece, adorando o nosso Deus. Muito obrigada pelo seu tempo da manhã, nessas primícias do dia, se juntando com a gente para a gente poder ouvir a voz do nosso Deus. E eu sei que isso é a sua gratidão como um sacrifício. Deus te abençoe. Bárbara está levantando a mão. Paz, pastora, eu queria só fazer uma observação de algo que eu ouvi e eu fiquei muito maravilhada há muitos anos atrás. Um pesquisador de uma faculdade de Portugal estava falando, ensinando, ministrando, né? Um professor pesquisador, que a nossa língua portuguesa é a única em todo o mundo que utiliza o agradecimento muito obrigada, muito obrigado, que nas outras línguas eles usam gracias, agradecido, estou grato. Então, cada país fala essa palavra, estou grato, na sua linguagem, né? E nós não usamos estou grato, estou agradecido, nós usamos muito obrigada. E ele falou que isso significa, muito obrigada significa que eu estou